Aposentadoria da pessoa com deficiência. Você já ouviu falar nessa modalidade de aposentadoria? Sabe o que aconteceu aí depois da reforma? Se mudou, se não mudou? Então faz o seguinte, espera aí 30 segundos que depois da vinheta eu já te informo como que ficou a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, antes de a gente entrar aí no conteúdo do vídeo, eu gostaria de te pedir para que você desse o like, para você se inscrever. Eu tenho percebido aí que tem tido visualizações, as pessoas estão se esquecendo de dar o like. Te peço, você dê o like, porque fazendo isso, você vai, além de motivar o canal, de estar sempre produzindo conteúdos, você vai estar indicando para o YouTube que o canal é de relevância aí para você e para outras pessoas, tá certo? Então se inscreva no canal, você que chegando pela primeira vez, já dê o like aí antes que você se esqueça, tá certo? Então vamos lá aí ao conteúdo do vídeo. Aposentadoria da pessoa com deficiência, tá certo? Então a gente tem que entender, antes de a gente entrar na questão de lei, que o deficiente, a pessoa que tem a deficiência, ela tem que ser analisada de forma diferente das pessoas que não possuem, pessoas que não têm a deficiência. Então o legislador também, na hora de fazer as leis, ele previu isso. Ele sabe que o deficiente ele tem condições especiais e na hora da sua aposentadoria essas condições também têm que ser levadas em consideração. Então, na emenda constitucional de 2005, a 47 de 2005, ela previu que deveria existir uma lei complementar para que pudesse regulamentar a aposentadoria das pessoas com deficiência. Só em 2019 veio uma mudança mais significativa. Além de ainda prever a lei complementar, que não aconteceu, ela veio com uma mudança significativa, que foi a questão da avaliação no critério da deficiência ser de maneira biopsicossocial, de maneira multiprofissional e de maneira interdisciplinar. O que subentende-se isso? Subentende-se que, na hora da avaliação do critério da deficiência, a junta de médicos, peritos, eles não podem levar em consideração a deficiência por si só como um caso isolado e aplicarem ali o grau ali de deficiência. Não. Eles têm que, além de verificarem a deficiência, eles têm que ver o grau que ela faz de impacto daquele indivíduo de se inserir na sociedade. Ou seja, se uma pessoa que tem determinada deficiência no meio urbano, com certeza vai ser diferente de uma pessoa que tem esse mesmo grau de deficiência no meio rural. Como que ela vai se inserir, como vai chegar a informação até ela, o nível de aceitação para aquelas pessoas que estão no meio dela, o nível de informação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser pesado na hora da concessão aí da aposentadoria. Nós temos que pensar que no nosso Brasil aí existe ainda pessoas que não têm acesso à internet e só por esse fato a questão de chegar informação de forma mais rápida já dificulta o acesso da pessoa que tem deficiência, tá certo? Então isso tudo vai ser levado em consideração. Passando sobre isso, a gente também precisa entender o conceito de pessoa com deficiência. Esse conceito ele vem até do artigo 2º da Lei Complementar 142 de 2013, que é a lei que nós nos baseamos para ter a questão da concessão da aposentadoria. E ela diz que a pessoa com deficiência, ela é qualquer pessoa que tenha limitação de natureza física, sensorial, mental, intelectual e que essas limitações impeçam que ela exerça em pé de igualdade a sua inserção de forma plena na sociedade. Foi o que eu falei aí, a questão até da perícia biopsicossocial, ou seja, a deficiência ela tem que não acontecer de forma somente física, ou seja, ela tem que impedir que o indivíduo se insira na sociedade de forma plena. Isso traz uma desigualdade, então isso vai trazer uma especialidade aí na hora da sua aposentadoria, certo? Ficou bem entendido essas primeiras conclusões? Então, como que é que ficou aí a questão da aposentadoria? Como que ele se aposenta, Rafael? A pessoa com aposentadoria, com deficiência, ele tem de fato aí uma
necessidade especial. Então, o que ele pode estar requerendo aí do órgão público de diferenciado, como que ficou isso aí? Ele tem aí o privilégio de ter ainda duas opções na hora da aposentadoria. Eu já falei aqui que a aposentadoria por contribuição havia acabado, né? Somente para aquelas pessoas que tiveram aí a questão da regra de transição, mas em regra, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Mas aqui ainda continua, porque, como eu falei, a regra é de forma especial. E como que ficou aí a questão como está, né, como fica a questão da aposentadoria por contribuição da pessoa com deficiência? Então, ela vai ficar numa seguinte tabela. Vai ter que ser avaliado o grau de deficiência. E a partir desse grau de deficiência, vai haver a questão da contribuição do homem e da mulher, tá certo? Então ficou assim, ó. Vai ter que ser analisado se o grau é leve, se o grau é moderado, se o grau é grave. Vamos começar aí pelo grau é leve. Se for considerado aí, se for analisado, se a deficiência daquela pessoa for de grau leve, o homem deverá ter contribuído aí, trabalhado por 33 anos e a mulher por 28 anos. Agora, se for considerado aí o grau moderado, vai ter que ser feito assim. O homem vai ter que ter trabalhado por 29 anos e a mulher por 24 anos. Agora, se for constatado a deficiência em grau grave, que é o pior grau, vai ser assim. O homem tem que ter contribuído por 25 anos e a mulher por 20 anos. Tá certo? Isso independente da idade. Ainda tem a questão da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade fica homem 60 anos e mulher 55 anos, com 15 anos aí de contribuição efetiva na deficiência. Ou seja, esses 15 anos eles têm que ser comprovados que o deficiente trabalhou como a pessoa com deficiência, tá certo? Não adianta você ter trabalhado aí 5 anos e a deficiência veio depois, tem que ser os 15 anos como pessoa com a deficiência. E Rafael, como que vai ser avaliado a questão desse nível aí de grave, de moderado, de leve, em grau de deficiência? Vai ser avaliado na própria perícia do INSS. Ou seja, quando ele te avaliar naquela perícia que eu falei lá, biopsicossocial, ele vai levar em consideração o nível, né, e o grau também da sua deficiência, de acordo com a sua limitação física, de acordo com a sua limitação também da sua inserção social. Isso tudo vai ser avaliado na perícia na hora que fizer o requerimento aí da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá certo? Gente, essas foram as informações aí do vídeo. Se vocês ficaram com qualquer dúvida aí, comente aí, falem nos comentários o que vocês acharam dessa mudança, dessas avaliações. E lembrando que o direito não socorre aos que dormem. Se você tem algum direito, ninguém vai correr atrás por você. É você que deve correr atrás do seu direito e fazê-lo valer.